Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? E para o irmão colocar na Nova Almeida atualizada. E pedir para que os irmãos que disseram a palavra do Senhor, que abram em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 26 ao 50. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 26 ao 50. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Primeira Samuel, capítulo 17, do versículo 26 ao 50. Passo a ler. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu e circunso para afrontar os exércitos dos Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircuncioso será como um deles, porque afrontou os exércitos dos Deus vivos. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo
e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, e ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Hoje nós vamos meditar, né, irmãos? E aprender mais um pouco da palavra de Deus a respeito dessa história de Davi e de Golias, que é uma história muito conhecida, mas também é uma história muito rica. E Deus colocou essa história, irmãos, para que nós pudéssemos usar ela hoje na nossa vida. Não é apenas a gente ler como fosse uma história que aconteceu, não. O Espírito Santo vai falar conosco essa noite de como nós devemos usar a história de Davi contra Golias no nosso dia a dia, nas nossas lutas, na nossa adversidade, e tendo fé que o nosso Deus é quem está no controle de tudo. Nessa época, irmãos, era final dos juízes, né? Que Deus mandava um juiz, que era na verdade um governador, e esse governador, ele administrava o povo de Deus. E quando ele morreu, Deus levantou Samuel. E Samuel sempre foi um homem justo, sempre foi temente a Deus, sempre fez o melhor para o seu povo, e Deus se agradava imensamente dele. Só que Samuel, né, irmãos, como todos nós, um dia a idade chega, e os filhos de Samuel ficaram no controle, né, de governar. Só que eles não eram igual a Samuel, eles começaram a fazer coisas que desagradavam, né, coisas que não estavam corretas perante os olhos do Senhor, igual os filhos de Eli fizeram. E o povo, irmãos, né, como sempre, pede as coisas erradas, né, porque o povo, de vez de chegar até Samuel e falar com Samuel, né, o que os filhos dele estavam fazendo, e pedir para que ou ele se consertasse, ou que Deus levantasse, né, um novo governador para que ficasse no lugar dele, não, eles foram e falaram: todos os povos da região têm rei, a gente também quer um rei. Então a gente vê que o povo já fez um pedido errado, deveria pedir o conserto ou um novo governador, né, como se Deus também já não soubesse disso, né, tudo está no controle do nosso Deus, e eles pediram um novo rei. Aí o povo pediu, Deus lhe deu Saul como rei. Só que antes, né, Samuel reuniu todo o povo e falou as consequências que teria aquele reinado humano, e eles falaram: não importa, a gente quer o rei mesmo assim. Então o povo pediu, Deus atendeu o pedido. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus. Aí ele pediu, Deus atendeu o pedido, e Deus lhe deu Saul como rei. E Saul, irmãos, ele até que começou bem, porém
ele não era obediente ao Senhor. Ele não era obediente ao Senhor. Primeira, numa batalha, ele foi e ele tinha que esperar Samuel chegar, para Samuel dar orientação para ele. Samuel não chegou, o povo começou a desertar. O que ele fez? Ele foi lá e ofereceu sacrifícios a Deus, coisa que não era responsabilidade dele, e ele fez porque ele era desobediente. Ali Samuel já repreendeu e falou: Deus ia dar para você, né, e as suas descendências, sempre está no comando de Israel, mas devido a essa sua desobediência, você não vai, a sua linhagem não vai continuar. Deus é misericordioso, Deus deu uma nova oportunidade para ele. Eles foram para a batalha e Deus falou: elimine tudo o que tiver lá, destrua tudo, matem todos. E ele foi, matou o que era ruim e o que era bom ele trouxe, né? Os bens materiais, o gado. E aí Deus falou para Samuel que ia tirar a mão de Saul e que ele iria escolher um novo rei para conduzir o povo de Israel. Então ali Samuel foi, repreendeu Saul e falou para ele que Deus não estava mais com ele. Então aí Deus falou que ia escolher um povo, um rei para Israel, mas quem ia escolher era o próprio Deus. E aí o versículo 17 começa, né, que ele fala para, Deus fala para, o capítulo 16, Deus fala para Samuel pegar, né, e ir até a casa de Jessé, que lá ele iria levantar um rei, e que Samuel deveria ungir aquele que ele mandasse. Então Samuel foi até a casa de Jessé, e falou para Jessé trazer os seus filhos, que Deus iria levantar um rei para Israel, dos filhos dele. E ele pegou, irmãos, ele tinha 8 filhos, mas um ele desprezou. Ele pegou e trouxe os 7, né, dos mais velhos ao mais novo. E quando você vê, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente olha, porque o homem, né, ele olha muito pela aparência, né, e Deus olha pelo coração. Deus falou isso para Samuel. Samuel, quando viu Eliabe, falou: tenho certeza que é isso daí que Deus vai escolher. E Deus repreendeu Samuel, falou assim: vocês, eu não olho como os humanos, porque os humanos olham pela aparência, e eu olho para o coração. Então, irmãos, nosso Deus é diferente. Nosso Deus não é igual ao homem, que olha só porque aquela pessoa naquele momento pode oferecer. Então a gente tem que tomar cuidado também, onde a gente coloca os nossos olhos, em quem a gente deposita a nossa confiança. A gente tem que consagrar a Deus sempre e pedir direcionamento para Deus, porque Samuel, sendo um profeta, um grande homem de Deus, errou. O que dirá nós, se nós não pedimos direção do Espírito Santo para escolher? Então Samuel, ele errou, ele viu Eliabe, ele achou que era Eliabe, e Deus falou assim: não é esse, e foi recusando um a um, até que não sobrou mais filho. E Samuel falou: Deus não escolheu ninguém ainda, não tem mais nenhum filho? Aí falou: tem um, que é Davi, que está apacentando ovelha. Falou: então traga, que ninguém vai comer até ele chegar. E ele trouxe Davi, e daí Deus falou: é esse, unja ele, rei de Israel. E ali ele foi ungido, irmãos, e ali ele foi ungido rei de Israel, e o Espírito do Senhor se apossou dele, e no mesmo tempo também o Espírito Santo deixou Saul, e Deus mandou um espírito mau para atormentar Saul. E a palavra vai falar, irmãos, que o pai de Jessé estava tendo a guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Estava um em cada monte, e no meio deles tinha um vale, e ali o Jessé, pai de Davi, pegou e falou: leve mantimento para os seus irmãos que estão na guerra, porque naquela época a própria família ajudava a manter a guerra, e as outras pessoas que ali estavam, os soldados. Leve um mantimento para os seus irmãos, e veja como ele está, e traga a prova que eles estão bem. Veja, irmãos, Davi tinha sido ungido rei de Israel, mas ele sabia esperar o tempo dele. Mesmo ele sendo ungido rei de Israel, o pai dele falou: pega os mantimentos e leve para os seus irmãos. E ele obedeceu. A palavra fala que logo de manhã ele levantou cedinho e foi. Então veja, uma pessoa que Deus já havia ungido rei, manteve o que? A sua humildade. É por isso que a palavra fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha humildade, mesmo ele sendo já um rei, ungido pelo Senhor, ele tinha a humildade de ir lá e servir os seus irmãos, e ele levou o mantimento para os seus irmãos. E quando ele chegou lá, né, aí ele vai falar que ele viu aquele filisteu, o Golias, que Golias, irmãos,
ele pegou, quando estavam os dois exércitos ia lutar, Golias, que era um gigante de mais de 3 metros, chegou, passou na frente de todo mundo e falou: não precisa ter guerra, para que vocês querem guerra? Vamos fazer um trato, né? Vocês escolhem um de vocês e manda lutar contra mim, né? E quem vencer, se vocês vencer, a gente vai ser seus escravos, e se a gente vencer, vocês serão nossos escravos. E o povo teve medo, nem teve um corajoso lá, nem mesmo Saul, que a palavra fala que era um homem de grande estatura, teve coragem de ir lá e lutar contra Golias. E Golias, a palavra fala que ele fez isso por 40 dias, ele subia e afrontava o povo de Deus, e não tinha um corajoso lá, para invocar o nome do Senhor, e ir lá e derrotar ele. Ficavam todos com medos, eles corriam, quando eles ouviam Golias ofendê-lo. E a palavra vai falar essa noite que Davi foi diferente, porque Davi, ele sabia o Deus que ele servia, e é isso que tem que ser a gente também, irmãos, porque o gigante de Davi, é o gigante das nossas vidas também, seja uma depressão, um desemprego, uma doença, uma decepção, uma perda, seja o que for, irmãos, nós temos os nossos gigantes no dia a dia, e a gente não pode fazer como o povo de Israel fez, que olhava para o gigante e fugia. A gente tem que fazer como Davi fez, que olhava para o Deus que ele servia, e ia em frente para lutar contra o gigante. E você pode ter certeza, irmãos, que a gente colocar Deus, né, no controle de nossas vidas, a gente vai ir e vai vencer o gigante, por maior que ele seja, porque é Deus que está no controle. Aqui a gente vai ver que Davi derrotou o gigante praticamente com um brinquedo de criança. Para Deus não precisa mais que isso, irmãos. Se Deus estiver conosco, a gente vai à luta e vence, porque é para a honra e glória de Deus as nossas vitórias. Então aí vai falar que no 26, né, que então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado a um homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? E ele fala aqui de novo: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então ali, irmão, a gente já vê uma postura diferente. Ele estava inconformado com uma pessoa vir afrontar, né, o Deus Todo-Poderoso. E Davi falou isso para aquele povo. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, que o versículo anterior fala que o Saul, rei, ia dar a filha dele em casamento, e que o pai de quem matasse o gigante não pagaria mais impostos, né? E dizendo isso, será dado ao que matar. Aí o 28 vai dizer: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi, e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Então, irmãos, a gente tem que saber que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, é Deus que vai nos capacitar para nós conseguir as nossas vitórias. A gente vê que aqui o irmão dele, ele foi levar mantimento para o irmão dele se alimentar, e o irmão dele o quê? Desprezou ele, fez pouco caso dele. A gente vê que o irmão dele tentou ridicularizar ele perto das outras pessoas, né? Fala que ele ficou irado, fala que ele falava que era poucas ovelhas, ou seja, tentou menosprezar aquilo que ele fazia, e o acusou de ser presunçoso e mau, e falou que ele foi lá só para ficar vendo a batalha. Então, irmão, a gente vê que é um irmão que está aqui, né? Um irmão dele, e assim como foi com José, foi os irmãos dele que jogaram ele na cisterna e depois o venderam. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com as pessoas que vêm querendo nos desanimar, falando que você não vai conseguir alcançar o seu sonho, o seu projeto. A gente tem que usar a sabedoria que Davi usou aqui, porque quando você começa a fazer a obra do Senhor, que você está indo na casa de Deus, que você está fazendo a obra com amor, com carinho, quando você está lá no seu projeto, né, familiar, no seu projeto profissional, né, ou de empreendedor, vai chegar essas pessoas para que Satanás vai usar a boca mesmo, e às vezes é pessoa perto da gente, que vai tentar o quê? Nos desanimar, nos colocar para baixo, como Eliabe tentou falar para Davi, que ele tinha um trabalho insignificante, que ele era presunçoso, mau, e que ele foi lá só para ver a batalha. Só que, irmãos, o 29 vai falar que Davi respondeu: o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Então, irmão, a gente tem que usar a sabedoria de Davi ali. Davi desviou do problema. A gente aprende muito isso com a água. A água, ela é quase indestrutível, por quê?
Se está quente, ela vira vapor e sobe, ela sai daquele problema. Se tá frio, ela congela e ali permanece. E quando ela está em estado líquido, irmão, se ela está descendo um rio, tem uma pedra na frente dela, ela desvia da pedra e segue seu curso. E é assim que a gente tem que saber, desviar dessas pessoas negativas, que quer nos colocar para baixo, quer falar que a gente não vai conseguir, e seguir o nosso curso glorificando o Senhor, porque é o Senhor quem vai nos honrar. Aí o 31 diz: alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi, foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele, por causa do gigante. Olha Davi levando uma palavra de ânimo. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Ali, irmãos, Davi se prontificou. É isso que a gente tem que fazer, principalmente na obra do Senhor, se prontificar, não ficar vendo algo que está precisando ser feito e ficar apontando de dedo, ó pastor, precisa fazer aquilo ali. Se Deus te capacitou, vai você e faça, lógico, dentro do canal hierárquico da obediência, mas se propõe a fazer a obra do Senhor, que Deus vai te retribuir, Deus vai te honrar como honrou Davi. Aí o 33 vai falar: porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu, para lutar contra ele, você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Mais uma vez, irmãos, a palavra do desânimo, a palavra que você não pode, que você não vai conseguir, que o inimigo é forte demais para você, que algo que você quer na sua vida é muito grande para você, você não tem capacidade, você não vai conseguir. Mas, Davi vai revidar essa palavra de desânimo de Saul. Davi respondeu: esse seu servo apacentava ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Aqui, irmãos, Davi usou as suas provas, as suas lutas, como um trunfo na vida dele. E é isso que a gente tem que fazer, porque se a gente parar e refletir nesse versículo, de manhã, Davi ia sair para o emprego dele, para fazer o serviço dele, ele orava ao Senhor: Senhor, a Ti eu consagro o meu dia, que dê tudo certo nesse dia, que eu consiga fazer o meu serviço direito, que nada venha dar errado. Aí ele chegava lá, vinha um leão e abocanhava uma ovelha, e ele ia lá e lutava. Para, irmãos, e pense, se ele questionasse o Senhor: Senhor, eu orei de manhã, pedi para o Senhor me abençoar, para o Senhor me proteger, o Senhor mandou um leão para tentar pegar as ovelhas. Aí outro dia orava também, pedia para que desse tudo certo na vida dele. Aparecia um urso e abocanhava uma ovelha indefesa, e lá ia Davi, lutava e livrava a ovelha. E quando o urso ou o leão atacava, ele ia lá e derrotava ele. Então, irmãos, veja que às vezes vem as lutas na nossa vida e a gente não entende o porquê da luta, porque isso é do ser humano. Ele gosta de receber bênção, mas quando vem a luta, ele não para nem para entender, nem ora, nem consagra o Senhor, e muitas vezes já abre a boca a reclamar. E isso não é a solução, irmão. A luta que a gente enfrenta é Deus nos preparando para coisas maiores. Aqui a luta de Davi serviu como o quê? Como argumento para ele falar para Saul: eu não corri do leão, eu não corri do urso, eu venci o urso e venci o leão, e eu vou vencer esse gigante. Então, irmãos, a gente tem que parar e refletir, como o pastor falou, que às vezes Deus evita, como foi com o irmão Luir, deixa acontecer o menos pior, mas evita o mal maior, aquele livramento. Então, às vezes a luta vem na nossa vida, porque Deus está nos preparando para quando vir um desafio maior, a gente possa ir lá, vencer, conquistar a nossa vitória, e o nome de Deus ser glorificado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando vem a luta na nossa vida, de querer questionar: por que eu, por que não o irmão? Então a gente tem que saber que se está acontecendo isso com a gente, Deus está conosco ali. Deus vai conosco na batalha, vai nos honrar, e a gente vai vencer aquela luta. E aquela luta lá na frente vai ser sinônimo de bênçãos maiores ainda, como foi com Davi, que ele venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante, e se tornou o rei de Israel. Aí o 36 vai dizer:
Esse seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então veja, irmãos, que ele tinha convicção no Deus que ele servia. Ele não pegava o mais fácil, ele fazia o que tinha que ser feito. E na nossa vida é assim também. Por vezes a gente pode pegar a situação, o problema e deixar de lado, mas vai continuar ali o problema. Então a solução não é fugir, a solução é ir lá, enfrentar, orar, consagrar ao Senhor, que Deus vai nos dar a vitória. E aquele problema que para a gente não tem solução, Deus vai entrar com providência e vai ter solução para a honra e glória de Deus. Aí o 38 vai dizer: Saul vestiu Davi. Então, no final do 37 vai dizer que então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Aí o 38 vai dizer: Saul vestiu a Davi com sua própria armadura, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, irmãos, aqui também fica um exemplo para a gente, que a bênção que Deus preparou para a vida do irmão, não é a bênção que Deus vai preparar para mim. Não adianta eu ver o irmão ir lá e prestar um concurso e passar, e eu falar: agora também eu quero esse concurso. O irmão abre um comércio, Deus abençoa, agora eu quero abrir um comércio desse jeito também. O irmão compra um carro de um jeito, agora eu quero o carro desse jeito. Não, irmãos, o que é bom que foi feito para aquela pessoa, a bênção que Deus deu para ele, é para ele. Você tem que ficar feliz pela bênção dele. E a bênção que Deus preparou para você é outra, e Deus vai te abençoar. Então a gente não tem que ficar olhando, porque o que é bom para o outro nem sempre é bom para a gente. E o 40 vai dizer: pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando, e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou, e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Então veja, irmãos, que o inimigo sempre vai tentar nos colocar para baixo. A gente não tem que esperar coisa diferente não. Ali Davi foi para a batalha, e ele menosprezou Davi. Ele se colocou numa condição de cachorro, para tentar desprezar Davi, porque Davi estava com um pedaço de madeira, o cajado, e a funda na outra mão. E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi, e disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Então veja, irmãos, que ele tentou de todo jeito, entrar no psicológico de Davi, para tentar abalar Davi, para ele pudesse vencer Davi com mais facilidade. Davi, porém, respondeu ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Então é com isso que a gente tem que ir, irmãos. A gente tem que ir para a luta sabendo que Deus está conosco. É Deus que vai nos capacitar para a vitória. Pouco importa se é um gigante, se não é, o tamanho da luta. Se a gente consagrar ao Senhor, a gente tem que saber que por maior que seja a luta, maior é o nosso Deus que está conosco. É Ele que vai nos capacitar para a vitória. Então a gente não pode temer, as lutas que vêm na nossa vida, porque Davi, ele pegou uma responsabilidade enorme nas mãos dele, se a gente for ver o contexto da palavra, porque o próprio gigante, qual que era o acordo que o gigante tinha feito? Aquele que fosse lutar, quem saísse derrotado, o seu povo seria escravo do outro. Então se ali Davi fosse derrotado por ele, o povo de Israel seria escravo dos filisteus. Então Davi assumiu a responsabilidade. Então a gente, na obra do Senhor, nas nossas vidas, a gente tem que tomar as rédeas nas mãos e assumir a responsabilidade. A gente não pode ficar, se o vento está para cá, vou para cá que está mais favorável, se está para lá, eu vou lá que é mais favorável, não. A gente tem que assumir a responsabilidade. Deus colocou na nossa mão, vamos pegar e vamos caminhar.
É Deus que vai nos capacitar para a vitória, como capacitou Davi. Então não adianta a gente querer o mais fácil, né? Se a gente for sempre para o mais fácil, a gente não vai chegar em lugar nenhum, e vamos terminar a nossa vida frustrados. A gente tem que pegar aquilo que Deus colocou para a gente, seja na vida pessoal, seja na obra do Senhor, aquilo que Deus preparou para você, é que você tem que ir aí, tem que ir à luta, porque maior que seja a luta, maior ainda vai ser sua vitória, como foi com Davi. Aí o 46 vai dizer, que Davi continua dizendo ao gigante, hoje mesmo, o Senhor, veja que ele não fala, eu mesmo vou matar para você, ele não colocava ele em primeiro lugar, como Saul se colocava, ele colocava sempre Deus em primeiro lugar, e é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, saber que tudo que a gente tem, é o Senhor que nos abençoou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, e cortarei a sua cabeça hoje mesmo, e darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Quando vir um gigante na nossa vida, a gente tem que mostrar para aquela luta, para aquela pessoa que está te acusando, que está te desanimando, está falando que você não vai conseguir, que você nasceu para ser um derrotado. Você tem que mostrar para essa pessoa que há um Deus na sua vida, que há um Deus no controle da sua vida, que há um Deus que você serve, que vai te capacitar e que você vai alcançar a sua vitória. Foi isso que Davi falou para ele. Davi não falou, irmãos, depois da vitória, porque depois da vitória é muito fácil falar. Davi falou quando estava indo enfrentar ele, se fosse ver pelos olhos humanos, ele estava numa condição de inferioridade, mas ele estava vendo o quê? Pelo olho da fé. Pelo olho da fé ele sabia que Deus iria capacitar e ele ia vencer, e o povo de Israel que seria vitorioso. Então a gente tem que fazer isso na nossa vida também. Veio a luta, veio a enfermidade, não tem que se desesperar, tem que orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Veio o desemprego, veio alguma perda, alguma decepção, consagra ao Senhor. O Senhor está no controle da sua vida. Muitas vezes está se lamentando de algo e Deus está te preparando algo melhor e você não está entendendo naquele momento. Aí você vai questionar, vai reclamar com o Senhor? Não, faça como Davi, enfrente o seu gigante e saia vencedor para a honra e glória de Deus. Aí o 47 vai dizer, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, glória a Deus, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a aproximar-se de Davi, este se apressou, e deixando para trás as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Veja, irmãos, isso é a certeza da vitória, isso é a certeza do Deus que a gente serve, não é ficar com medo. Ele correu e foi até o gigante. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a funda atirou contra o filisteu, atingindo o quê? Na testa. A pedra encravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu, com uma funda e uma pedra. Não precisa de mais, irmãos. Por maior que seja a sua luta, se você estiver colocando ao Senhor, coisas simples que você tem nas mãos, você vai vencer. Lute com aquilo que você tem nas mãos. Aquilo que você tem nas suas mãos, você tem que lutar. Não tem que ficar olhando. Davi não olhou para a armadura de Saul e falou, não, eu vou com isso aqui, porque isso aqui vai dar mais segurança. Não, a segurança dele era o Deus que ele servia. Então vamos lutar com as nossas forças, com aquilo que a gente tem nas mãos. Não adianta, por exemplo, ser um jovem e é de uma família carente e ficar pensando, o outro lá é rico, o pai dá presente, o pai leva a viajar para fora do país, olhe e agradeça a Deus pela família que você tem e vá à luta com aquilo que você tem nas suas mãos. E a gente também, irmão, nós somos adultos, não tem que olhar pelo que o outro tem. A gente tem que saber que aquilo que Deus colocou na nossa mão, Deus vai nos honrar e vai nos capacitar para a vitória. E a maior arma, irmãos, que a gente tem nas nossas mãos, chama-se fé. Pela fé, você pode ter certeza que você vence. Davi venceu Golias, aqui a palavra fala, com uma pedra, e uma funda. É um brinquedo de criança, mas foi o suficiente, porque Deus estava com ele. Então vamos lutar as nossas batalhas com aquilo que Deus nos concedeu. Não vamos ficar olhando para a direita nem para a esquerda, porque se você olhar para a direita ou para a esquerda, o inimigo vai te usar aquilo para te desanimar. Olhe para o alvo que é Jesus. Se você tem, por mais que pareça pouco aquilo que você tenha, pode ter certeza que Deus vai te capacitar e você vai vencer. Seja a luta que for, irmãos,
né? Aqui fala que, para finalizar, né? Fala, ele derrubou e o matou, não havia nenhuma espada na mão de Davi. Ali Davi não tinha espada, Davi pegou a própria espada dele e o matou. Então, irmãos, veja que Deus, né, Ele faz o impossível se tornar realidade nas nossas vidas. Basta que a gente seja o quê? Obediente. Quando Saul, né, desobedeceu o Senhor, né, oferecendo holocaustos, mas o Senhor conhecia o coração dele, aí o Senhor falou para ele que não se agrada em sacrifício, o Senhor se agrada quem é obediente. Então o primeiro passo para a gente, né, ir bem, né, na nossa vida, na obra do Senhor, na nossa vida particular, é ser obediente ao Senhor. Cada um aqui tem um nível de conhecimento, tem um nível, né, de dedicação, mas Deus tem um projeto na vida de cada um. Na sua simplicidade, na sua humildade, ore e consagre ao Senhor a sua vida, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai te usar, vai te abençoar na sua vida particular, vai usar você na obra do Senhor, né? Vai usar você para abrir a boca, convidar uma pessoa para vir para a igreja, a pessoa vai vir e aquela alma vai se render a Cristo. Não tem presente maior que isso para um cristão, ganhar uma alma, ser usado por Cristo para ganhar uma alma para o Senhor. Então, irmãos, por maior que seja a luta, vamos fazer como foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando todos estavam correndo do gigante, ele foi lá e não olhou para o gigante, ele olhou para o Deus que ele servia. E é isso que ele tem que fazer. Por maior que seja a luta, vamos usar isso como um trunfo para a gente. A luta é grande, o testemunho de vitória será maior. E o nome de Deus é que vai ser glorificado. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.